Cristian, boa noite. Um resultado fora da realidade, né, de hoje, uma goleada no primeiro tempo. Gostaria que você falasse dessa placar melancólico que o CSA teve hoje diante da equipe do Atlético, principalmente a atuação do primeiro tempo. Uma boa noite ao pessoal que nos escuta, ao nosso torcedor, o nosso desculpas, né, por ter vindo, nos apoiado e a gente não ter conseguido entregar, né, no jogo de hoje aquilo que a gente queria. É um jogo muito atípico, né, a nível de resultado. Tomamos 5 gols em menos de 35 minutos. Num jogo onde a gente inicia dominando as ações da partida. Tínhamos, antes de sofrer o primeiro gol, aos 6 ou 7 minutos, tínhamos tido uma chance de poder sair na cara do gol, finalizar. Aí tomamos um gol e parece que o jogo acabou pra gente, né? O que já tinha acontecido aqui dentro em outras partidas, no fator anímico, emocional, hoje se mostrou mais uma vez, né? A gente sai do jogo de uma maneira muito forte, a gente deixa de jogar, deixa de marcar, é totalmente envolvido pelo adversário. E confesso a vocês que quando sai o segundo, terceiro gol, eu logo queria era que o primeiro tempo acabasse, terminasse, para mim poder voltar para o vestiário e tentar ajeitar a casa, reorganizar, fazer um stop, né, naquilo que estava acontecendo dentro de campo, mas não é assim que funciona, a gente ainda sofreu todo o primeiro tempo, né, com a supremacia do adversário e a gente sem reação, errando coisas básicas, simples, né, como equipe. Mas é isso, eu não me eximo a minha responsabilidade, né, essa culpa ela é minha, né? Eu coloquei a equipe em campo, eu venho trabalhando, né, dentro das nossas dificuldades, né, dessa remontagem de clube, dessa remontagem de elenco. Mas, mais uma vez, um jogo completamente atípico. O segundo tempo ele volta para uma certa normalidade, mas o jogo já estava, obviamente, resolvido. Mas fica assim, né, essa repetição de uma situação de um descontrole emocional muito grande dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor. E uma instabilidade que hoje pegou um adversário que vem jogando solto, né? Não é à toa que está liderando a competição. E aí encontrou uma facilidade e uma supremacia muito grande para poder construir o resultado. O Cristian, técnico vive de resultado, né? Você é um cara experiente nisso. Você teve uma reunião agora há pouco com a área do futebol do clube, algo a dizer desse resultado? Ou foi permitido uma continuidade do teu trabalho até que o CSA venha realmente a conquistar o que o torcedor espera, né? Uma recuperação desse campeonato brasileiro. Qual é o teu sentimento nesse instante com relação a essa situação? Não, eu acredito no nosso trabalho, eu acredito no nosso grupo que a gente está montando, remodelando, tá? Obviamente, né, um resultado dessa magnitude em casa gera uma repercussão muito grande. Mas eu não fujo a raia, não. Eu não fujo a briga, não. Obviamente que as decisões são sempre tomadas por uma parte diretiva, mas da minha parte eu sigo, obviamente, magoado, frustrado pelo jogo de hoje, mas sabendo que a gente está vivendo um momento muito delicado do clube. Não é à toa que eu falei aqui no jogo do CSA que a gente estava passando por uma bomba atômica. Né? E esse momento de reconstrução cria momentos de desorganização, mas a gente tem que ser maduro, a gente tem que ter uma postura profissional para poder passar por esses momentos e seguir em frente. E é dessa forma, essa é a minha postura, eu nunca fugi a raia e não vou fugir agora aqui também não. Cristian, eu queria saber, ainda dando continuidade na pergunta do Warner, Gabriel Teixeira da Rádio CBN Maceió, a sua continuidade pelo CSA, como esse resultado pode abalar não só apenas o seu comando, mas principalmente os jogadores também que entraram em campo, que jogaram, os que entraram também durante o segundo tempo. Como é que você avalia essa continuidade da sua parte e se o grupo, se houve alguma conversa, inclusive agora ao fim do jogo, junto com os jogadores, o que foi dito, se teve essa conversa e como é que está a sua cabeça em relação à continuidade no CSA? Olha, juntar os cacos, né? Juntar os cacos... Aqui do meu lado está o Matheus chegou essa semana, já foi para o jogo. A gente fez uma reformulação de 60%, 70% do nosso elenco do início do ano.
E o processo é esse, o processo é árduo. Volto a dizer, não é à toa que eu usei aqui a expressão da bomba atômica. A gente tem que agora ter maturidade, absorver essa pancada, juntar os cacos e se prontificar a trabalhar a partir de amanhã, para trabalhar mais uma vez em prol da reconstrução do clube. Christian, falando um pouquinho sobre o jogo ainda, voltando, você até falou que torcia para o fim do primeiro tempo para poder mexer no time, mas a pergunta que fica é se não podia ter já tido uma mudança já no primeiro tempo, algo que você pudesse fazer antes de ter que ir para o intervalo e chegar nessa situação que o CSA se encontrou já no primeiro tempo. Cara, eu acredito que não. A gente toma os 5 gols num espaço temporal ali, acho que de 25 minutos. Né? Cada vez. O adversário deu 7 chutes a gol todo jogo. Foram 5 gols. Eu me senti à beira do campo o Luiz Felipe Scolari no 7-1 da seleção brasileira. E se eu tirasse qualquer jogador ali, eu ia estar oferecendo cabeça na bandeja, como culpado. Não tinha mais o que fazer, eu preferia aguentar eu no osso do peito, aguentar a situação, não expor ninguém, né, ao massacre normal que acontece quando acontece esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que o futebol tem esse tipo de episódio. Eu tinha que manter o controle. Deixar chegar o segundo tempo, foi o que eu fiz. Eu fiz as mudanças necessárias, não quer dizer que os jogadores que saíram foram os únicos responsáveis, os responsáveis são todos nós e eu principalmente. E eu tinha que remodelar e reformular no intervalo, foi o que eu fiz. E aí o jogo voltou a uma normalidade, e obviamente o adversário já com o resultado. Mas então eu não ia expor ninguém, tirar naquele momento, porque a gente tomou os gols muito rápidos, não dava tempo, né? O apagão foi tão grande que não dava tempo da gente pensar numa troca antes de acontecer os gols que aconteceram numa sequência tão rápida. Algo que é muito difícil no futebol. Christian, boa noite. Só aqui. Na verdade, o CSA, desde a época da Copa Alagoas, fala muito de reformulação, muitos jogadores saíram, outros entraram. O CSA não tem tido tempo para criar uma base, ter uma cara ainda. Então, cada semana que passa, novos jogadores chegam, são colocados em campo, a exemplo do Matheus Santos, que chegou há pouco e já esteve em campo hoje como titular. Isso dificulta também o trabalho ou a necessidade do CSA, ela tem sido tão grande que você não pode perder tempo. Os jogadores que chegam já precisa colocar sem antes sentir um pouco da competição, um pouco do grupo, ter um pouco mais de entrosamento. Olha, se tu vai analisar os outros jogos, os demais jogos, a gente não tinha passado por um jogo tão traumático e acidentado que nem esse, né? Nós fizemos sempre jogos equilibrados, organizados. Tínhamos o resultado na última partida na mão, né, construído. A gente acaba sofrendo no último minuto o gol. No jogo da Ferroviária também, a gente controlou o jogo. Tivemos a supremacia na partida. Agora, esse momento do clube, com tanta mudança, com tanto jogador chegando em meio ao processo, dá a brecha para acontecer esse tipo de coisa que nós vimos hoje dentro de campo. Em 30 minutos, em 25 minutos, um gol atrás do outro. Cada vez que o adversário ia e fazia um gol. São aspectos de total desequilíbrio, né, de desorganização. E a gente tem que ser maduro, volto a dizer para vocês, tem que ser maduro como treinador, como jogador, como membro de direção. Né, tem que ser maduro para poder absorver essa pancada, mas seguir em frente. Seguir em frente e tentando achar alternativas. Volto a dizer, é um ano que começou muito complicado para o clube. O clube não se classificou nem entre os 4 do estadual. O clube teve bastante dificuldade e uma remodelação completa. São quase 50 jogadores no mês 5. E isso se paga um ônus, tem um preço. Infelizmente foi hoje na frente do nosso torcedor com um resultado tão construído de uma forma tão arrebatadora como foi o primeiro tempo. A gente agradece. Fica à vontade. Amanda Farias, terceirona.com. Christian, o CSA é um time com torcida de massa, né? Agora o torcedor está esperando aí, está nesse processo de reformulação. O que dizer para o torcedor que, apesar de tudo, quer respostas, né? Diante, principalmente, desse resultado de hoje. O que se dizer para o torcedor que é fanático e está esperando aí que o CSA volte com melhores resultados aí nessa terceirona? Eu iniciei a entrevista mostrando meu constrangimento pelo resultado, né? E assumindo a minha culpa num jogo acidentado, num jogo atípico, em 30 minutos, que a gente tomou 5 gols. O torcedor está magoado, ele está chateado, não é de agora.
né? A gente sente isso aqui na nossa casa, a gente tem destemperos emocionais muito claros, né? Não é a primeira vez que eu falo disso aqui. Agora é reformular a nossa cabeça, né? Juntar os cacos, ver qual vai ser o nosso prosseguimento aqui, porque é uma noite difícil até para a gente dormir, né? Chateados todos estamos. Mas esse é o futebol, a gente não pode se sucumbir quando toma esse tipo de pancada.